Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. O pastor David Yong-Cho, Paul Yong-Cho, ele foi por muito tempo um mentor para a minha vida, como para muitos pastores do mundo inteiro, porque ele, de certa forma, foi um modelo, um exemplo. Ele fez a igreja crescer. Através dele, Deus fez com que a igreja crescesse tanto na Coreia e em outros países também. Certa vez, numa reunião, perguntaram para ele qual o segredo do crescimento, por que a igreja crescia tanto lá na Coreia, qual a razão do sucesso da sua vida, do seu ministério pastoral. E era uma questão que eu também gostaria tanto de saber. E ele disse: meu segredo não é segredo, eu não tenho segredo, eu simplesmente ouço e obedeço. Eu simplesmente ouço e obedeço. Ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Este é o resultado que nos traz sucesso na vida. Você fazer as coisas segundo uma direção que Deus te dá. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. E o que faz com que a gente ouça a voz de Deus? A oração. O tempo de oração, o tempo que nós gastamos nós mesmos conversando com Deus. Às vezes que eu ouvi Deus, amados, pela grandeza, pela sua misericórdia, às vezes que eu ouvi foi em resposta às minhas orações, foi em clamor. Eu dizia: Senhor, eu não sei o que fazer, Pai, eu não sei como dirigir. E Ele então me orientava, Ele me dava luz para o meu caminho. Tem sido assim durante todos esses tempos do meu ministério aqui. E eu clamo a Deus que continue assim, que eu possa ser humilde o suficiente para ouvir a voz de Deus e seguir a sua direção, para não seguir conselhos de homens, embora sejam tão importantes ter conselheiros, ter irmãos. Eu tenho tantos irmãos e pastores amados que eu preciso ouvi-los. Mas sabe, Deus dá uma direção correta, Deus dá uma direção certa. Ele vem e te ajuda e nos ajuda. Então eu não posso tomar decisões na minha vida, fazer coisas, senão em resposta a uma palavra de Deus, a uma direção vinda dos céus. Davi procurava seguir este mesmo conselho e certamente seu filho Salomão escreveu o Salmo 72, que nós vamos passar a meditar agora. E ele dizia, Salmo 72, versículo 1, ó Deus, preste atenção, ele está orando, ele está pedindo, ele está clamando, ele está falando com o seu Deus. Ó Deus, ajude o rei a governar. Que posição linda, né? Que posição diferente de Absalão, que queria governar. Salomão pede ao pai, pede a Deus que que Deus ajude o seu pai, que era o rei na época, o rei Davi, a governar. Ó Deus, ajude o rei a governar com a sua justiça. Agora ele pede por ele: ajude o filho do rei a andar em santidade. Oh Deus, ajuda o meu pai a governar em justiça, e a mim, teu filho do rei, ajude-me a andar em santidade, para que ele governe o seu povo com honestidade, para que o rei governe o seu povo com honestidade e trate com justiça os que são explorados. As montanhas e morros darão muitos frutos, e o povo viverá em paz por causa do governo justo do rei. Ele defenderá os aflitos entre o povo e ajudará as famílias pobres, mas castigará o ladrão e explorador dos fracos. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir por todas as gerações. Este era o pedido, esta era a oração de Salomão.
Salomão falando com Deus, orando a Deus e pedindo isso. Senhor, que haja fartura, que as nossas montanhas e morros deem muitos frutos, para que o povo viva em paz. Senhor, eu peço que o Senhor dê ao meu pai, ao rei, que governe com justiça, que ele defenda os aflitos entre o povo, que ajude as famílias pobres. Ó Senhor, eu te peço isso. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que o rei viva enquanto o sol durar, e a lua existir. Por todas as gerações haverá um rei que julga com justiça. Você entende, meu irmão? Se nós orarmos, se nós pedirmos, se nós clamarmos, se nós tivermos um coração como o de Salomão, um coração sábio, um coração inteligente, que buscou a Deus, que clamou a Deus, que pediu a Deus, por Deus, a sua justiça. Assim, nós certamente, amados, alcançaremos o favor de Deus, teremos a resposta aos nossos clamores, aquilo que nos aflige. Eu creio nisso, eu creio e espero que você também acredite e que por acreditar você ore, você clame a Deus, você não passe seus dias sem orar, sem clamar, sem falar com Deus, sem ter comunhão com o Altíssimo. Ah, meu Deus, eu te peço isso. Oh, que coisa maravilhosa, que haja um governo justo, que por causa do governo justo do rei, por causa da justiça do rei, haja paz, haja harmonia, haja graça. Aleluia, que assim seja na tua vida, na minha vida, que assim seja em nossa nação, em nome de Jesus. Eu convido você a orar. Vamos, neste momento, falar com Deus por um momentinho. Querido Deus, querido Pai Celestial, Senhor, aprendendo, ouvindo Tua Palavra, vendo, percebendo, discernindo o exemplo glorioso de tantos servos Teus, meu Pai. Ó Deus, citamos Po Yong-cho, mas poderíamos citar tantos outros pastores, homens, mulheres, que clamavam, que aprenderam o segredo de orar. Eu neste momento oro, meu Pai, oro que o Senhor conceda graça aos nossos governantes e ajude-os a governar com justiça a nossa nação. Ajude-nos, meu Pai, ajude a cada um daqueles que estão em eminência, em posição de autoridade, aqueles que têm, meu Deus, autoridade sobre um povo, sobre uma nação, sobre um estado, sobre um município. Senhor, abençoa-os, Senhor, derrama graça, derrama favor. Senhor, eu te peço, eu te busco neste momento. Clamo, meu Pai, por aqueles que atravessam momentos difíceis, por aqueles que choram, por aqueles que estão, meu Deus, vivendo, Senhor, a parte mais triste desta vida. Estende tuas mãos, meu Pai. Eu sei que nós temos aflições, mas o Senhor prometeu dar-nos a paz. Que venha a tua paz, meu Pai, sobre minha vida, sobre minha casa, sobre tua igreja, sobre o teu povo, sobre a nossa nação. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida e lembre-se, a oração é chave da vitória.